Olá, boa noite a todos e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Estamos começando mais uma live da campanha, a nossa live que já está virando tradição, às segundas às 18h30. Hoje, com um pouquinho de atraso, né? Como vocês viram, nós tivemos uma live que começou e terminou muito rapidamente. Mas nós voltamos, estamos aqui para debater esse tema de fundamental importância, que está na ordem do dia, que está fazendo parte da preocupação de todos nós brasileiros, que é como e quando reabrir as escolas. Para fazer o debate sobre esse tema, nós temos aqui um time de peso, né, de pessoas que estão à frente do debate da gestão da educação no país. E eu vou apresentar cada um dos nossos componentes. Tem a professora Gilvânia, que é da UNCM, que teve um probleminha, mas logo, logo ela se junta a esse time. E aí eu vou apresentar todos aqui para que vocês conheçam as pessoas que estão aqui conosco. Avisando que tem, para as pessoas, né, que precisam aí de interpretação de Libras, tem um link específico, que nós temos aqui a Paula Rosa e a Eliane Muniz com a gente para fazer dessa live uma live inclusiva. Temos a audiodescrição com a Rosa Matsushita, para que essa live seja o mais inclusiva possível, né? E aí nós temos aqui o professor Luiz Miguel Martins, que é presidente da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, é professor e dirigente municipal de educação da cidade de Sudmunicípio. Eu não sei se eu pronunciei certo, professor Carlos Miguel, mas depois o senhor diz para as pessoas que estão nos acompanhando. Temos também o professor Heleno Araújo, que é o presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e professor da Educação Básica da Rede Pública do Estado de Pernambuco e da Rede Municipal de Paulista. Temos a professora Gilvânia Nascimento, que quando ela chegar eu apresento. Temos o professor Carlos Eduardo Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual da Educação do Paraná, ex-presidente da Undime, especialista e coordenador dos conteúdos da plataforma Conviva Educação. E, obviamente, não poderíamos fazer esse debate sem a participação dos estudantes, óbvio. Por isso, nós temos aqui a Rosana Barroso, que é presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A Rosana compôs a gestão 2017-2020 da UBS como diretora de escolas técnicas. Ela, então, esteve na liderança de um dos maiores movimentos de resistência ao governo Bolsonaro, o Tira a Mão do Meu IFE, e os tsunamis da educação em maio de 2019. Como vocês podem ver, só tem gente boa aqui nesse processo. E aí, avisando que amanhã a campanha deve publicar o guia, né, sobre a questão da reabertura das escolas, e lembrar que o nosso debate aqui não é para definir a data, mas porque nós entendemos que fazer o planejamento, fazer o debate, fazer a discussão é muito importante para, na hora que as áreas competentes, né, como a área de saúde, disser que nós já podemos voltar, tenhamos aí um sistema organizado e planejado para que as nossas aulas presenciais possam ser retomadas. E para fazer esse debate, nós vamos começar com o professor Luiz Miguel, que vai trazer aí a posição da Undime, né, sobre essa questão. Então, professor Luiz Miguel, a bola está com o senhor. Vamos lá, Catarina. Foi um belo passe que eu peguei de primeira. Professor, o senhor está com um probleminha no som. Parece que o professor Luiz Miguel... eu vou passar para você, Heleno, até, né, aí ele, quando resolver, aí ele volta.
Então, agora eu passo a bola para o professor Heleno. Obrigado, Catarina. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Carlos, Rosana, Luiz Miguel, Catarina. Prazer estar aqui conversando com vocês. É claro que dentro de um contexto, né, dentro de uma situação muito complicada, estamos aqui nesses canais de diálogo à distância por conta de uma batalha que estamos enfrentando em todo o mundo, que é esse coronavírus, esse inimigo, né, invisível, que está matando muita gente no mundo e, infelizmente, aqui no Brasil, um número excessivo, que poderia ser evitado se a gente tivesse, quem tivesse uma coordenação nacional. Se esse país tivesse um presidente de verdade, teríamos evitado muitas dessas mortes provocadas por esse vírus, que está provocando uma crise econômica muito forte em todo o mundo e aqui no Brasil, e um governo que, além da crise sanitária e econômica, provoca crise política todo o tempo. Estamos tratando aqui de tema da educação em um governo de 1 ano e meio sem ministro da educação. O primeiro chamou os brasileiros de ladrões, o segundo precisava dançar nas salas, brincar com chocolates do que trabalhar, e um terceiro mentindo sobre o seu currículo. Que situação que estamos vivendo nesse país. Alguém declarar o que não é. E já para adiantar, Catarina e companheiros e companheiras, a CNTE vai entrar com ação declaratória para saber se foi usado bolsas de estudo, dinheiro público, para fazer esses cursos que não foram concluídos. E a pessoa vai ter que pagar por isso. Na verdade, se hoje tivemos a informação de que a posse foi adiada, ela não deve nem existir. Uma pessoa que não tem ética, uma pessoa que mente, não pode jamais, né, ocupar um cargo público em nosso país, muito menos no Ministério da Educação. Então, dentro dessa situação, desse contexto que estamos vivendo, ainda com uma curva crescente de contaminação desse coronavírus no Brasil, com as semanas com mortes acima de 1.000 pessoas, semanas com mortes acima de 1.200 pessoas, com estados ainda batendo recorde de contaminação e de mortes, vem a notícia de reabrir, de sair do isolamento social, de reabrir indústria, comércio, e isso pressiona para abrir as escolas também. Começamos a receber informações de datas, previsões de datas para a reabertura das escolas. Isso tudo também nos leva, como você muito bem falou no início, Catarina, não para fazer a discussão aqui, o debate sobre que data, quando vai acontecer o retorno, porque não existe essa previsão. Nós somos da educação e nem o pessoal da saúde tem um controle, né, sobre o tempo dessa pandemia. Não tem vacina, não tem medicamento, não sabemos, né, como se dá ainda esse processo, onde tinha um controle, está voltando, quando se abre, sai do isolamento, cresce o número de contaminação, o número de mortes. Então, dúvidas, incertezas, né, quem já foi contaminado, né, vai ser de novo, transmite o vírus, então tudo são dúvidas que o tempo todo ocupamos no jornalismo, na imprensa, e não podemos, nós da educação, contribuir com esse aumento da contaminação. Mas estamos sendo provocados, né, para fazer esse debate, provocados para discutir essa perspectiva de como reabrir as escolas, como voltar às atividades presenciais. Então, nós, da CNTE, produzimos um documento também, umas diretrizes, recomendações sobre essa situação da educação na pandemia e a perspectiva de pós-pandemia, perspectiva de retorno. Esse material que está disponível, né, no site da CNTE, pode ser clicado, abrir, debater e amplamente divulgar. Trabalhamos com diretrizes com relação à saúde da população, as recomendações
para a educação, a perspectiva de retorno, mas eu quero chamar a atenção que esse é um documento nacional. E nós sempre falamos que as nossas realidades são locais. Realidades municipais, realidades estaduais, dinâmicas diferentes, tempos diferentes, situação diferente pelo tamanho continental que é o nosso país. Por isso, nossos documentos são diretrizes, são recomendações. Mas a definição, né, do que fazer, como fazer, quando é possível retornar às atividades presenciais, essa é uma decisão local. Essa decisão tem que ser compartilhada, deve ser dialogada amplamente, que essa é a principal orientação da Internacional de Educação para os 174 países que ela tem entidades filiadas. Primeira recomendação, o diálogo social e político. E é isso que nós colocamos no nosso documento. A existência de uma comissão ampla, coordenado pelas secretarias de educação, municipal, estadual, distrital, e deveria ser o Ministério da Educação, mas com a participação dessa comissão de todos envolvidos na educação, pública e privada, básica, superior, profissional. Os pais, estudantes, todo mundo participando desse espaço comum de diálogo, de debate, de construção das medidas necessárias, da atenção necessária. Tudo isso acompanhado também, claro, por profissionais da saúde, por especialistas, balizando, apontando qual a situação, fazendo um diagnóstico, o acompanhamento da contaminação no município, os casos, a perspectiva de avanço, de redução, a proteção à saúde do nosso povo. Tudo isso tem que estar nessa mesma mesa de debate. E é isso que nós estamos colocando para o CONSED, colocando para a Undime, colocando para o debate também, claro, no Ministério da Educação, quando tiver alguém lá que queira, de fato, dialogar. Mas tem essas orientações colocadas para o nosso debate. Mas qual a nossa surpresa ao ver o documento do CONSED? O CONSED produziu um documento orientado pelo Conselho Nacional de Educação, que diz que fez o diálogo até com o BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com Todos pela Educação, que é um grupo de empresários que se organizaram nesse movimento, e segue com os parceiros do terceiro setor, colocando propostas, indicações de medidas para quando voltar às aulas. Quando você lê esse documento e vê quem participou da sua elaboração, a pergunta que fica é: e os que vão voltar? E os trabalhadores, estudantes, pais, mães responsáveis, a associação de moradores, que a escola está lá inserida no bairro, não vão nos escutar? Não fazemos parte dessa realidade? E o material do CONSED nos omite dessa discussão, nos tira dessa participação. E isso já está sendo copiado pelos estados. Basta ver a cartilha de São Paulo, que tem uma página inteira. Dialogamos com o próprio governo, que são as suas secretarias, a Undime, as universidades, das suas representações institucionais, e um grupo de empresas privadas, todos ouvidos. Não tem uma representação do movimento estudantil, uma representação dos trabalhadores, dos pais, mães e responsáveis. Existe federações e associações de moradores dos estados, existe a CONAN, que faz parte do Fórum Nacional Popular de Educação, e ninguém foi ouvido. Ou seja, para quem vai para o campo da batalha, para quem vai diretamente correr o risco de contaminação e de morte, não foram ouvidos nesse processo. A cartilha da Undime, que também fizemos a leitura, aponta essa possibilidade. Os profissionais estão contemplados, os estudantes estão contemplados, mas ainda colocamos para a Undime. Falta o Fórum Municipal de Educação, que não está contemplado na cartilha da Undime. Falta os pais, que não são contemplados. Falta a Associação de Moradores, que também precisa ser ouvidas. Que junto com o material da UNCME, que mostra a efetiva participação, é importante servir de base para melhorar e ampliar esse da Undime e cobrarmos do CONSED um verdadeiro diálogo social com a comunidade escolar para definir como, quando, em que condições teremos a segurança de voltar às aulas presenciais, minha companheira Catarina. Obrigada, Heleno. Deixa eu trazer mais algumas pessoas aqui para ficar com a gente, para fazer parte do grupo.
o que eu quero falar, algumas da audiência da nossa live. Nós estamos com uma super audiência nesse momento, né? E a Bahia inteira está por aqui, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo, DF, Mato Grosso, Santa Catarina. Nossa, o Brasil está aqui com a gente nesse debate, né? O que demonstra, na verdade, aí muitas pessoas dos comitês da campanha Rio Grande do Norte, o que demonstra a ansiedade que nós estamos, todos nós, né? Educadores, pais, estudantes, preocupados com essa questão das aulas, né? E aí, nós não estamos falando de qualquer preocupação, nós estamos falando de uma questão de segurança. Todos nós sabemos da importância da escola, mas nós sabemos também da importância da vida, né? E essa é uma questão central. Bom, o professor Luiz Miguel, né, que deu uma travadinha no início, agora ele vai falar com a gente e vamos ouvir aí como é que a Undime está aí coordenando esse processo, discutindo com os sistemas de ensino. A Undime lançou um material, né, que a gente utilizou muito na construção do nosso guia. É um material bem debatido aí com sistemas de ensino, né, professor Luiz Miguel? Então, a gente tem aí um tempinho para te ouvir, porque eu tenho certeza que tem muita gente nessa live querendo saber o que a Undime tem a dizer sobre essa questão. A bola está com você, professor. Obrigado, Catarina. Vamos lá. Imagina se eu fosse um aluno, uma criança querendo fazer a lição de casa por EAD nesse momento, né? Talvez eu tivesse ficado com falta. É uma questão que a gente tem trazido e discutido muito, né? E certamente nós precisaremos discutir também nesse processo de volta qual é a lista de material que cada aluno vai precisar nessa nova realidade que se desenha. Bem, eu quero agradecer muito a todos os participantes aí pela oportunidade de aprender com vocês. Então, Heleno, Carlos, Giovânia, nossa querida representante da UBS, né? Eu também começo ali minha vida, né, de militância nas pastorais sociais da igreja, no movimento estudantil, e então é muito bom encontrá-la aqui. O que é importante trazer? Eu vou trazer aqui um pouquinho da reflexão que nós fizemos para a construção de subsídios para que os municípios organizem e construam os seus protocolos de volta. A Undime não construiu um guia, um roteiro, pelo contrário, nós levantamos, ouvimos os municípios, né, fomos conversando sobre as questões que pudessem ser relevantes na ótica da gestão, da estrutura dos municípios, porque nós trabalhamos o tempo todo para que tivéssemos um processo, um documento que fosse um documento nacional, e que esse documento nacional viesse, então, a embasar uma série de questões, inclusive o próprio processo de financiamento das ações para a volta. Porque vale lembrar que eu encaminhei, todos os gestores municipais de educação encaminharam em agosto do ano passado um orçamento para este ano, que previa uma série de coisas. Se alguém colocou o volume de recursos que nós precisaremos agora, nesta nova realidade, como verba para catástrofes, questões imprevistas, certamente o Tribunal de Contas chamaria de maluco, né? Então, nós precisamos reorganizar essas questões. Uma coisa que é fundamental nessa discussão desde o princípio, a Undime, desde o seu primeiro pronunciamento, nós temos todos os nossos posicionamentos no nosso site, inclusive o documento que eu comentarei com vocês aqui um pouco, a Undime trabalhou pela defesa da vida acima de tudo. E da vida de todos, tá? Da vida do aluno, da vida do professor, da vida dos profissionais de apoio, da comunidade do entorno. Então, nós não titubeamos em dizer que era necessário parar, era necessário compreender, e antes de fazer um processo direto de intervenção pedagógica, que nós tivéssemos um mínimo de reflexão. Esses momentos foram passando, e agora nós estamos no momento, e eu quero reforçar o que foi dito bem no começo. Nós estamos discutindo no âmbito do planejamento e jamais impondo ou trazendo qualquer data, né, e dizer, olha, tem que voltar em agosto, tem que voltar em setembro, tem que voltar em julho. Tá? É um processo de planejamento, no entanto, a gestão
a gestão pública, né, ela tem procedimentos que são demorados. Então, é muito importante que cada município, nesse momento, né, faça o seu planejamento e o seu protocolo. Então, a Undime construiu um documento, né, este documento que está aqui, que são os subsídios para a elaboração de protocolos de retorno às aulas na perspectiva das redes municipais de educação. Primeira coisa que nós indicamos em todo o processo de diálogo. Primeiro que cada município construa o seu protocolo. Não dá para o protocolo aqui de Sul de Minas ser utilizado lá no Recife, onde está o Helena. Tá? É outra realidade, é outra dimensão, são outros índices, né? Nós precisamos ter informações seguras de saúde, por isso a gente sempre lutou e continua lutando para a gente ter um referencial nacional que nos dê essa segurança. Então, dialogamos no âmbito do Comitê Operativo Emergencial do MEC sobre isso, e aí foi enviado para o Conselho Nacional de Educação essa missão de fazer essa integração, e já fizemos contribuições, continuamos contribuindo no processo, e temos expectativa de que saia um documento consistente, até porque esse documento é importante para a gente dialogar, por exemplo, no âmbito da educação, com o FNDE para o financiamento de algumas ações, porque os municípios sozinhos não terão condição de fazer esse processo. E aí nós trabalhamos na perspectiva da construção de comissões, e nestas comissões, quando nós fazemos a indicação de componentes, nós fazemos um processo de sugestão, tá? Nós sugerimos, no entanto, de novo, e na nossa carta de apresentação lá, está muito bem detalhado a importância do processo de envolvimento da comunidade escolar, né, no âmbito do município. Então, o desenho dos nossos sonhos, o que nós buscamos é que se tenha um âmbito nacional que possa fazer essa discussão ampla e possa regulamentar. De alguma forma, isso veio para o âmbito do Conselho Nacional de Educação, a partir deste parecer que ele deve soltar agora nesta semana, né, está em discussão, hoje é a última data de colaboração, inclusive, que tivéssemos comissões estaduais, porque nós consideramos muito importante a comissão estadual, para que a gente tenha a garantia dos municípios estarem contemplados nessa discussão. Tá? Então, há um projeto de lei em tramitação, inclusive, que trata dessa questão e que coloca essa possibilidade de ter comitês estaduais. Então, havendo o comitê estadual, nós temos a garantia de que haverá um sincronismo maior, porque é diferente do comum que os municípios seguem calendário da rede estadual por conta de convênios com transportes, às vezes com alimentação. Tá? Então, quase sempre o município segue. Nesse momento, nós teremos uma situação contrária. Nós teremos a rede estadual tendo que seguir a realidade do município. Então, quem defende quando voltar? A rede municipal, o município. É nesse âmbito, é no âmbito do protocolo municipal. E ali tem, nesse município, escolas municipais, da rede municipal, escolas da rede estadual e escolas da rede privada. E nós defendemos que todos retornem no mesmo tempo, porque o risco de uma criança, de um jovem, é o mesmo em qualquer uma das escolas, se ele está naquele território. E no desenho, então, local, nós defendemos que tenha uma comissão municipal, com ampla representação, principalmente uma representação do Conselho Municipal de Educação, eu acho isso fundamental, as representações de trabalhadores, dos profissionais de educação, é fundamental nesse processo, porque a gente tem que compreender as especificidades, a representação dos professores, também, assim, é um trabalhador da educação, agora tem aspectos muito peculiares, que havendo isso, é importantíssimo. E outra coisa dos pais. Nós estamos tendo a oportunidade de uma aproximação com as famílias que nós não podemos perdê-la no que tivermos pela frente. Então, é muito importante que as famílias estejam participando, que as famílias estejam trocando, mostrando, porque nós temos desafios imensos pela frente.
Então, neste âmbito, dentro do município, o que nós entendemos ser importante? Ter esta comissão municipal e ter uma comissão escolar. Pode ser o conselho de escola? Pode. Nem todos os municípios têm conselho de escola estruturado, organizado, bem representado, democraticamente composto, né? Talvez o conselho de escola tenha uma composição muito pequena e tímida, que não contemple todos os agentes envolvidos nesse momento. Tá? Então, nós entendemos por que esse conselho de escola, porque tem questões específicas que acontecerão em uma escola só, dentro de um protocolo mais específico. O protocolo de uma escola, ele vai dizer assim, olha, limpar as janelas de vidro, posto tem outra que não tem a janela de vidro, né? Então, esse é o desenho que a Undime defende. No nosso texto, nos subsídios para a elaboração dos protocolos, nós temos, então, aquilo que seriam as sugestões nossas de compromisso da Secretaria Municipal, da escola, tá? E dessa organização aí como um todo. Então, Catarina e colegas participantes, nós entendemos e iniciamos a nossa contribuição no debate dessa forma, mas dizendo, não tem protocolo que seja único. Nós precisamos chamar a responsabilidade, porque quando nós construímos o protocolo juntos, nós estamos automaticamente já buscando as condições de viabilizar e garantir que ele será cumprido, o que é fundamental. Por isso, a participação de todos nesse momento. Obrigada, professor Luiz Miguel. A nossa live aí tem mais de 1.500 pessoas nos acompanhando, só pelo que a gente pode controlar aqui, porque tem sempre, né, potencialmente mais pessoas nos acompanhando. Dizer que a Bahia realmente está... A Gilvânia trouxe a Bahia em preso. E, aliás, olha a Gilvânia aqui. Ela teve um probleminha no início. Eu falei, Gilvânia, que você foi a primeira a chegar na sala, né? E aí, mas tudo bem. O importante é que a Gilvânia está aqui. E eu vou apresentar, eu deixei para te apresentar, Gilvânia, depois que você conseguisse entrar. Tem muitos orientandos seus, estudantes, né, alunos e alunas aqui, Gilvânia, te mandando muitos comentários elogiosos, né? Todo mundo aí, muito amor por essa professora. A professora Gilvânia Nascimento é professora na Universidade Estadual de Santa Cruz, é diretora jurídica e de leis e normas da UNCM, né, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, e é coordenadora da UNCM Bahia, né? Esse estado que é o estado. Então, agora eu vou passar a palavra para a Gilvânia, para que ela também possa trazer. Lembrando que nós utilizamos muito as recomendações da CNTE também, e da UNCM, né, no nosso guia, que será lançado amanhã. Analisamos aí todos os documentos, e o documento da UNCM também está muito bom, assim como utilizamos o documento da Undime, da CNTE. Então, leiam o documento da UNCM, que é muito importante, traz recomendações bem interessantes para os conselheiros municipais de educação, mas que também serve para todos nós. Gilvânia, a palavra está com você. Seu microfone. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Ótimo. É um prazer muito grande estar aqui com o professor Heleno, com o Luiz Miguel, o Carlos Sanches, com a representante dos estudantes. Aliás, a campanha é assim, não é, Catarina? Compreende desde sempre a importância do debate, da participação social, né? E é bom que todos nós estamos aqui para essa discussão, um assunto que tem preocupado, né? Tanto a educação na pandemia, quanto à educação no pós-pandemia. Eu quero, inclusive, agradecer a campanha pela oportunidade de trazer aqui a voz dos Conselhos Municipais de Educação e agradecer a participação ampla aí, né, de todos os conselheiros, todos os profissionais da educação e convidados que estão nessa live nos acompanhando. Pois bem, Catarina, na realidade, esse momento é um momento ímpar para nós que somos da UNCM, não é? Desde o dia 13 de março,
a nossa presidência nacional, junto com a diretoria, já emitiu uma recomendação de atenção máxima dos conselhos com relação ao calendário 2020, mas isso na perspectiva de um diálogo que precisava ser realmente efetivado no âmbito do município. Mas eu quero, então, dividir esses minutos iniciais em 3 aspectos que nós consideramos relevantes. E esses aspectos, inclusive, como você disse, eles são aspectos que estão tratados no guia da UNCM, né, que trata sobre educação em tempos de pandemia, direitos, normatização e controle social. Na realidade, eu gostaria de já começar falando dessa triangulação, direitos, normatização e controle social. São coisas indissociáveis. Nós não podemos pensar uma normatização que não tenha como perspectiva realmente a garantia do direito. Por outro lado, a gente não pode pensar o direito e a normatização fora do controle social. E é por aí que a gente começa efetivamente a nossa conversa. Tanto o professor Heleno, que me antecedeu, quanto o professor Luiz Miguel, trataram pontos relevantes dessas preocupações que têm gerado alguns contatos, alguns protocolos, algumas diretrizes gerais, e, portanto, a UNCM vem trazer também no guia, e agora aqui na minha conversa com vocês, quais são as nossas principais dificuldades. Preocupações, na realidade, não são dificuldades nossas, mas dificuldades desse processo do retorno, né? Como pensar o retorno se a gente não pensar nos velhos e novos desafios da educação brasileira? A semana passada, a campanha fez o evento da Semana de Ação Mundial, e discutindo, né, diversas questões que devem também fazer parte das nossas preocupações nesses protocolos de retorno às aulas. E aí, dentre essas preocupações, se eu puder trazer um conjunto daquilo que foi discutido nas diversas temáticas da campanha, a primeira questão é a educação no contexto de desigualdades. Mesmo antes da pandemia, nós já vivíamos um contexto de extremas desigualdades e de exclusão escolar. Portanto, é preciso retomar esse debate, discutir principalmente a questão do financiamento da educação, eu estou falando no nível macro, né? A falta de recursos para a educação pública já é algo que nos preocupa, nós estamos aí em plena luta pelo Fundeb, mas um Fundeb para valer, com mais recursos, como é a campanha que a gente vem fazendo, e também que tudo isso deve estar voltado para a questão do direito à educação. O nosso documento de orientações, ele vem em diversas preocupações, mais do que respostas, o documento traz perguntas que precisam ser feitas antes que as respostas sejam construídas. Portanto, ele parte, e eu preciso dizer aqui, porque a UNCM, em nível nacional, trabalha nessa perspectiva, a defesa da vida em primeiro lugar. Qualquer protocolo que vulnerabilize ou coloque em risco as vidas de todas as pessoas é um protocolo do qual a gente não pode contribuir nem corroborar. Então, a defesa da vida em primeiro lugar. E isso nos coloca desafios que são intersetoriais, desafios do nosso contexto de exclusão, desafios, inclusive, da segunda questão que eu quero colocar aqui, é a questão do debate público. Evidentemente que esse debate com as instituições, como nós estamos fazendo, é um debate muito importante, precisa ser feito realmente em todos os sentidos, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ampliar esse debate para toda a sociedade, e ampliar já desde o início. Essas perguntas, esses protocolos, essas diretrizes, elas têm que ser resultado desse debate público muito ampliado, que envolve a todos, envolve a sociedade, os estudantes, os profissionais da educação, enfim, qualquer planejamento conjunto que diga respeito ao retorno às aulas deve partir, segundo aquilo que nós estamos discutindo em nosso guia, na participação. Inclusive, queria destacar aqui o debate também e a participação efetiva das universidades e dos fóruns de educação. A gente precisa ampliar essa roda, né? Como boa campanheira,
e como também representante dos conselhos municipais de educação, a gente entende a importância do diálogo e da ampla participação social. Então, não há como construir protocolos se a gente não ampliar esse debate público agora, desde o início. Claro que todos nós que estamos aqui nessa mesa, as instituições com as quais a gente tem dialogado, nós sabemos que a variável tempo não pode ser, nesse momento, determinada por nós. Quando retornar às aulas? Essa é uma condicionante, né? São várias, nós temos variáveis imensas que envolvem essas decisões, e é importante que estejamos atentos a todas elas, e uma delas é o comportamento da pandemia no território nacional. Todos os dias, o que nós acompanhamos é a ampliação do número de infectados, do número de mortos, né? Os números são alarmantes, e as providências ainda não estão a contento. Então, qualquer processo que envolva o retorno às aulas precisa ser um processo que esteja, do ponto de vista intersetorial, acompanhando principalmente as recomendações dos órgãos de saúde. E aí eu estive olhando, Catarina, agora à tarde, aquela publicação da Fiocruz, se referindo especificamente ao Rio de Janeiro, mas nós poderíamos pensar, o nosso Brasil está nessa condição, dizendo, não é hora de retornar às aulas, e dizendo, inclusive, quais os pontos que mostrariam que nós poderíamos pensar no retorno às aulas. Então, embora a data do retorno não seja o objeto dessa nossa preocupação aqui, mas nos preocupa que em alguns lugares tem, sim, já algumas decisões com determinação de datas de possível retorno. Então, a UNCM quer deixar muito claro aqui que tem orientado os conselhos municipais de educação a muita cautela, e também que os conselhos precisam ser dentro do sistema municipal de educação, já que os conselhos estão em mais de 4.000 municípios do Brasil. Nós temos aí conselheiros de educação na expressiva maioria dos municípios, e o compromisso do conselheiro precisa ser com a sociedade. Então, nós somos realmente órgãos que vão cuidar da legislação, que vão acompanhar e fazer o controle social das políticas educacionais, mas, principalmente, não há como pensarmos conselhos de educação que representem a si mesmos. E para que nós não representemos a nós mesmos de uma maneira técnica, fechada, dentro de um conselho, nós precisamos, sim, ter como primeiro e principal compromisso contribuir para a ampla participação social e para o debate no âmbito do município. Eu concordo com o Luiz Miguel, as soluções serão as mais variadas possíveis, e a gente precisa contribuir que essas soluções elas sejam adequadas à realidade. Então, Catarina, encerrando essa minha primeira interlocução, quero dizer que a defesa da vida, em primeiro lugar, e a ampliação do debate público como uma perspectiva fundamental para a construção de alternativas. É isso, continuamos por aqui. Obrigada, Silvânia. Nós já temos aqui um conjunto de questões, comentários para todos vocês. Nós disponibilizamos aí o link para o documento da CNTE, que as pessoas estavam pedindo para o Heleno disponibilizar, então a gente colocou aí Tem também o da UNCM, né? A gente vai colocando os links aí para as pessoas terem acesso aos documentos. No guia da campanha, que a gente deve publicar amanhã, tem também os links para todos os documentos que consultamos. E aí é importante, Giovana, nessa sua fala, inclusive, e nesse processo de planejamento, né, que a gente está aí discutindo em relação às aulas, porque existem pesquisas em outros países, inclusive, que para além desse afã de querer retornar às aulas, a gente precisa pensar no dia seguinte, né? Porque a gente pode ter novos surtos. E aí? Quais ações nós estamos planejando para isso? E aí tem muita gente, inclusive, comentando, né? A campanha está com um público muito fiel nas lives. Né? Eu vi muitas pessoas que nos acompanharam na SAM e continuam aqui, e as pessoas comentando a necessidade de planejamento e de financiamento,
né, para pensar o retorno nas aulas. Mas sempre lembrando que nós estamos aqui debatendo a necessidade de planejamento, mas quem tem que definir quando se volta para as aulas presencialmente são as condições sanitárias, né? É a quantidade de casos que a gente vai ter, é a diminuição disso, então precisa, porque, em primeiro lugar, é a nossa defesa da vida, né? Então, agora eu vou passar a palavra, né, para o nosso conselheiro, professor Carlos Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná, foi presidente da Undime e é coordenador de conteúdo da plataforma Conviva a Educação, que é uma plataforma aí super importante nessa luta aí pelo direito à educação. Professor Carlos Sanches, a bola agora está com você. Queremos nos ouvir, saber muito o que vocês estão pensando, debatendo sobre a questão. Boa noite, Catarina. Boa noite a todo mundo. Já boa noite, né? Boa noite a todo mundo que nos assiste nos todos os cantos desse país. Cumprimento ao Heleno, cumprimento a Giovânia, a Rosânia, ao Luiz Miguel. É um prazer muito grande contribuir aqui nesse debate proposto pela campanha nacional pelo direito à educação. Importante registrar, e acho que isso ficou claro em todas as falas até o momento, que o momento de quando voltar e como voltar tem que ser a partir de uma decisão das autoridades de saúde e de vigilância. Não é decisão para ser tomada por secretário estadual, secretário municipal de educação, não é decisão para ser tomada por prefeito ou por governador. Até porque alguns precipitados e que quiseram contrariar a ciência, tentaram retornar antes, estão pagando um preço muito alto nesse momento. E nesse sentido é importante se respeitar cada vez mais as recomendações das autoridades de saúde e também das autoridades da vigilância. Mas é preciso estabelecer no âmbito local, no âmbito de cada rede de ensino, a forma como voltar. Nós temos já a manifestação do Conselho Nacional de Educação, no parecer 5, agora que quinta-feira o Conselho anuncia que volta a apresentar uma nova norma para tratar especificamente sobre a reorganização de calendário escolar. Os conselhos de educação nos estados e os conselhos municipais que organizam sistemas municipais de ensino certamente já se manifestaram, mas é importante que qualquer decisão que seja tomada, ela seja tomada a partir de um pacto. Um pacto tem que ser firmado dentro de cada rede. E para firmar um pacto no âmbito de cada rede, é extremamente importante lembrar que é preciso ouvir todo mundo. E não apenas os gestores. E também, não apenas, muitas vezes, os gestores escolares. É preciso também ouvir os professores, os servidores de educação, os conselhos escolares no âmbito de cada escola, e aquelas que não têm conselho, suas associações de pais e mestres, mas é preciso haver uma pactuação. Até porque nós vamos ter momentos diferentes, e todos já trataram disso. Alguns retornarão antes, alguns retornarão depois. Alguns retornarão com aquela recomendação de que talvez uma turma seja dividida em 2 ou 3 grupos, e talvez você terá aulas para cada grupo alternadamente. Então, é preciso haver uma pactuação. Se não houver uma pactuação entre todos, nós teremos problema logo à frente. E, nesse sentido de buscar a pactuação, recomendamos com muita veemência, mas com muita veemência, que essa pactuação ela tenha, Giovânia, um passo a mais a ser percorrido, um passo de alcançar os conselhos municipais, onde eles instituem e organizam os sistemas municipais, mas também os conselhos estaduais. Não é possível regras enlatadas nesse momento, diante desta pandemia e de todas as dificuldades que nós estamos vendo, poderem ser implementadas para resolver os problemas de todas as escolas que são completamente diferentes. Com estudantes que, neste momento, alguns têm acesso a algum tipo de atividade não presencial, outros não têm, e mesmo os estudantes que têm acesso a atividades presenciais poderão não estar, neste momento, usufruindo da melhor maneira possível e alcançando aquilo que deveriam alcançar. Portanto, nesta pactuação que deve envolver as autoridades locais, evidente que sim, mas deve envolver também as escolas, é preciso que isso também chegue até os conselhos, para que esse pacto possa normatizar regras locais no âmbito de cada rede.
E é claro, acho que a CNTE já defendeu, a Undime também construiu uma sugestão, uma orientação, a UNCIM também, diversas outras instituições, mas é importante tomar isso como base, porém, é essencial construir no âmbito local, até porque parece que amanhã nós teremos a votação da medida provisória 934, parece, pelo que ouvi recentemente, há pouco, uma entrevista da relatora, parece que vem uma flexibilização de carga horária para a educação infantil, mas é preciso também ver o formato dessa medida provisória 934. E aí nós temos que entender que é preciso assegurar o direito à educação do estudante, mas também assegurar as condições adequadas, com infraestrutura adequada para o trabalho de todos os profissionais da educação. Normas enlatadas, regras únicas, não são possíveis neste momento. Até porque nós temos que entender que nós vamos ter, já estamos tendo, um trânsito muito grande de estudante entre redes de ensino, da privada para a pública, e mesmo dentro da pública, das redes públicas, nós vamos ter um trânsito muito grande de estudantes. Teremos uma outra situação que alguns pais, provavelmente, principalmente de crianças menores, vão preferir que seus filhos não vão para a escola, mas também temos que pensar na organização das redes. E na hora de pensar na organização das redes, não é só transporte, alimentação, reorganização orçamentária e financeira. É preciso também pensar na rotina da vida funcional dos professores e de outros servidores. Não é tão simples. Nós temos professores e um volume muito grande, os dados estão aí para a gente poder acompanhar no censo escolar, de professores que possuem 2 cargos ou 2 empregos dentro de uma rede. Mas temos professores que trabalham em redes diferentes, inclusive públicas e privadas simultaneamente. Se não se buscar uma sincronia para tudo isso, nós, infelizmente, vamos acabar provocando um caos. E o caos, ele não é bem-vindo neste momento. O caos não é possível de ser admitido nesse momento. Por isso que é essencial buscar pactuação. Eu defendo que, neste momento, a palavra principal é pacto. Um pacto tem que ser formado, mas não é um pacto de cima para baixo, é um pacto horizontal, um pacto que envolva todo mundo, um pacto que dê voz, principalmente para as escolas. Porque se isso não for estruturado, Catarina, nós teremos sérios problemas logo ali na frente. E também é preciso entender que os sistemas de ensino, a Giovânia acabou de recomendar e tratar muito bem dessa questão aqui, eles precisam normatizar o funcionamento das redes de ensino. Mas estas normas, elas também têm que considerar todas essas questões que estão postas nesse momento e, em hipótese alguma, nós podemos permitir, neste momento, situação diversa, tratamento diferenciado para a escola privada em relação à escola pública. Eu estou um pouquinho assustado desde o final de semana, quando pude perceber algumas defesas por aí em que as escolas privadas devem voltar antes. Não, em hipótese alguma. Isso não. E os professores e os estudantes das escolas privadas seriam tratados de maneira diferente? Isso não é possível, isso não é recomendável. Isto não pode prevalecer dentro dos conselhos de educação na hora de definir as regras, na hora de normatizar as regras para o retorno das aulas. Preocupa muito o fato de que nós precisamos criar condições para esta volta, e nessas condições, muito mais importante do que, às vezes, a gente ficar recebendo materiais, esse display é melhor para pôr, esse aqui é mais bonito, dá para pôr a propaganda do município, muito mais do que investir precipitadamente recursos. Eu acho que chegou a hora de ouvir. Como nunca a educação brasileira precisa ouvir. Precisa ouvir os professores, os servidores da educação, precisa ouvir os conselhos escolares, precisa ouvir. Se nós não ouvirmos, nós não vamos conseguir garantir este ano. E vou ousar dizer aqui, Luiz Miguel, que é extremamente importante começar a discutir a possibilidade de pensarmos nesse calendário de 2020
Você congelou o Carlos. Professor, não, acho que ele travou mesmo. O professor deu uma travadinha, mas quando ele voltar, e caiu, quando ele voltar, a gente deixa ele dar um minutinho para ele concluir o que ele estava falando. Esse negócio é assim, caiu. Dá para botar Bolsonaro aqui não Pronto. também? Professor Carlos, pode concluir a sua fala aí. Não, eu não sei aonde eu caí, mas alguém me derrubou aí, Heleno. Não está aqui com vocês, né? Alguém passou a rasteira. Então foram vocês. Estava bom. Mas olha só, Heleno, eu só para concluir, eu queria reiterar que a palavra do momento é o pacto, e em hipótese alguma permitir tratamento diferenciado, como alguns estão defendendo de escola privada e escola pública, isto não é possível, e dizer que é extremamente importante, neste momento, ouvir. Mais do que nunca, a educação brasileira precisa ouvir, e esta será uma grande tarefa dos gestores. Obrigada, professor Carlos. Eu acho que as falas aqui, elas estão todas voltadas para a importância da gestão democrática, né? Da tomada de decisão com a participação dos profissionais da educação, pais, estudantes, ou seja, comunidade local escolar. Não pode ser uma decisão, ou mesmo depois da retomada, um trabalho que não possa ser, que não deva ser intersetorial, mas certamente todo mundo aqui concordando que a decisão de retorno para as escolas tem a ver com a segurança, com as condições sanitárias, né? E aí, por que é importante para a gente fazer esse debate? Porque quando a gente define o que é importante ter no retorno, a gente também termina apontando quando ou não a gente pode voltar, né? Se nós estamos dizendo que é preciso voltar com segurança, então não dá para voltar agora. Esse país está, em alguns lugares mais que outros, mas um país de ponta a ponta, só subindo o número de casos, um país sem teste, sem espaços hospitalares para atendimento, sobretudo a população periférica, né? A população negra, preta, periférica, né? Pobre periférica aí, que está aí sem atendimento, sem ter atendimento à saúde. Então, é muito importante que a gente olhe para as pessoas, para os estudantes quilombolas, populações ribeirinhas, povos das águas, população do campo. Nós somos, né, um país muito diverso não só na questão cultural, étnica, mas também com muita desigualdade. Então, muita calma nessa hora que a gente precisa trabalhar em conjunto. E a audiência da nossa live só sobe, e isso mostra a importância do tema que nós estamos debatendo aqui hoje. E, obviamente, que como a Giovânia, que além de todas as credenciais que eu apontei, ela é uma campanheira desde sempre, de mão cheia, né? A campanha não faria esse trabalho sem ouvir a voz dos estudantes, né? Os estudantes, para nós, são atores essenciais, e por isso nós temos aqui a nossa Rosana Barroso, que veio aqui trazer a voz dos estudantes para esse debate aqui de retorno às aulas, que são sujeitos muito importantes de ser ouvidos pelo Estado brasileiro, pelos sistemas de ensino, pelas escolas e por todos nós. Então, Rosana, está com você. Boa noite, Catarina. Boa noite, Carlos, Giovânia. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Boa noite, Heleno. Ele estava até brincando comigo assim, quanto tempo? Porque é tanta live que a gente está fazendo junto, conversando sobre essa questão da volta às aulas, educação básica e tudo mais, que a gente já está até brincando, né? Que a gente todo dia se encontra em algum canto, alguma reunião, alguma live. Meu nome é Rosana, sou presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, sou estudante de cursinho pré-vestibular popular. Nesse momento, a educação básica, eu tenho dito que é o centro aqui de tudo que a gente fala, né? Porque nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país. O enfrentamento do que é uma pandemia mundial, que tem matado muitas pessoas, uma pandemia que a gente não passa por esse momento, inclusive, há muito tempo, há mais de 100 anos, a pandemia do coronavírus. E 2, que junto com isso, ter um governo que parece mais aliado do que é o vírus do que do povo brasileiro. A gente tem falado muito do que é, nesse momento, o agravamento da desigualdade social, né, por conta da pandemia do coronavírus. Então, antes, a gente estava sofrendo com desemprego, subemprego, evasão escolar, pessoas voltando para o mapa da fome. Agora, esses números aumentam.
agora faz ainda mais parte da realidade do povo brasileiro, dificuldade para se alimentar, necessidade de doações. Agora faz parte de mais famílias, por exemplo, não conseguir seguir a recomendação mais básica de prevenção, que é lavar as mãos, porque não tem acesso ao saneamento básico. Agora faz parte passar isolamento social em casas de poucos cômodos, de um cômodo, e faz parte, inclusive, nem ter acesso ao que é o direito ao isolamento social. Como a minha mãe, por exemplo, é empregada, e ela nunca parou de trabalhar. Como a mãe, por exemplo, do menino Miguel, de 5 anos, que infelizmente perdeu sua vida para o que é a desigualdade, a irresponsabilidade, o racismo, também precisava trabalhar, estava ali passeando com o cachorro da patroa, enquanto o seu filho, infelizmente, perdeu a vida. Então, essa é a realidade hoje que a gente está passando. E dentro dessa realidade se encontram, obviamente, os estudantes secundaristas que, nesse momento, sofrem com o que é o acesso à educação. Veja, a gente está passando, a gente tem uma educação básica que é o seguinte: as nossas escolas públicas, em maioria, não acompanham o que é o desenvolvimento da tecnologia. A gente lutou muito, a gente conquistou muito, mas de um tempo para cá a gente vê que existe um projeto de desmonte do que é a educação pública. Então, hoje, as salas de aula ainda têm quadro negro e giz, falta merenda, o professor não recebe, o professor não tem material para trabalhar. As salas de informática, quando tem, o computador não funciona, aí o professor não consegue dar aula porque às vezes não abrem a sala, o computador é antigo. Ou seja, essa é a realidade hoje das nossas escolas. E friso aqui o que é o não acompanhamento do desenvolvimento tecnológico, porque agora nós estamos falando que a tecnologia precisava fazer parte da vida dos estudantes, porque, inclusive, o acesso à internet é considerado pela ONU como um direito humano do século XXI. Nós estamos falando que os secundaristas brasileiros, em maioria, são impedidos de exercer a plena cidadania. Então, junto com o que é o agravamento da desigualdade social, se encontra os estudantes brasileiros nesse momento e se encontra aqui essa nossa luta pelo que é o acesso à educação nesse momento. E aí, tudo isso nos coloca aqui, pensar, nos posicionar, formular sobre a volta às aulas. Nós estamos dizendo que, nesse momento, tem estudantes que estão com fome, inclusive é uma coisa sobre desnutrição. Quantos estudantes brasileiros tinham como única merenda, por exemplo, única alimentação a merenda escolar? Então, nós estamos falando dessa situação. E esse projeto, que na nossa opinião é um projeto de desmonte e agravamento da desigualdade social, até aqui, com o Weintraub à frente do Ministério da Educação, foi tocado também na educação. Então, a gente vê um governo que ataca a democracia dentro e fora das escolas, que ataca os movimentos sociais e organizações estudantis, dentro e fora das escolas, que quer apagar a história do povo brasileiro, dentro e fora das escolas, porque falava em mudar livro didático, falava em cortar dos estudos federais, porque falava em escola sem partido, porque, enfim, falava que ia proibir grêmio estudantil, e tudo isso junto com a não valorização. A gente está falando do Fundeb, agora nos 45 do segundo tempo, nós estamos assim, desesperados, precisa votar um novo e permanente Fundeb, mas a gente está falando há muito tempo sobre o Fundeb, esse Fundo de Desenvolvimento e Valorização tão importante, porque senão não existe escola. E nós estamos sendo ignorados, fomos ignorados até aqui com a gestão de Weintraub, inclusive também observando o que é esse novo ministro, como a gente viu, inclusive, é um governo que ataca nós, estudantes do movimento estudantil, de não estudar, mas a gente está vendo que, na verdade, não é o primeiro, não é o segundo caso de falsificação de documento, de estudo e tudo mais no governo Bolsonaro. Então, a gente está analisando isso daí, está olhando, esperando, inclusive, para ver o que vai ser tomado, mas a gente já posiciona, inclusive, que, obviamente, entendemos que é um projeto do governo Bolsonaro de atacar a educação, então nós vamos continuar na linha de frente de defesa da educação e tudo mais. Então, nesse momento, a gente passa por essas dificuldades. E debater o que é o retorno às aulas é muito delicado, inclusive para nós, porque a gente conquistou agora o adiamento do Enem, porque manter o Exame Nacional do Ensino Médio numa data escolhida antes de uma pandemia é querer fechar a porta do ensino superior para a maioria dos estudantes secundaristas, os indígenas, os rurais, os negros, os periféricos, que não têm a mesma realidade daquele comercial mentiroso do MEC, que é um computador, que é um quarto sozinho, que é um celular da época, que é espaço para estudar. Então, a gente já falou que não ia aceitar que o Exame Nacional do Ensino Médio acontecesse na mesma data escolhida antes. Conseguimos adiar, mas logo colocamos o seguinte: é necessário uma comissão com os profissionais da educação básica superior, com os secretários de educação, com os profissionais da saúde e com os estudantes. Porque, por exemplo, falar do Exame Nacional do Ensino Médio também é falar do que é o retorno às aulas. E a gente tem falado muito disso nesse momento. Qual que é o projeto que esse governo tem para o retorno às aulas?
E aí, esse governo, inclusive, nega o que é a ciência e a pesquisa. Nega o que são dados, nega tudo isso. A gente está vendo que é um presidente da República, gente, que mundialmente é conhecido como a pessoa mais responsável e madura para lidar com o que é a pandemia do coronavírus. O Bolsonaro é conhecido mundialmente, está tendo que ser obrigado a usar, por exemplo, máscara. Então, na nossa opinião, na educação também era tocado esse projeto. E a gente questiona se a gente está falando do Exame Nacional do Ensino Médio, se a gente está falando de tudo isso, nós estamos falando de retorno às aulas. Então, antes, a gente já estava debatendo isso. E agora a gente continua cobrando. Precisa haver diálogo. Precisa escutar os estudantes, precisa escutar, como disse, profissionais da saúde, porque nós precisamos entender como que está caminhando o nosso país, inclusive, para o que é a superação da pandemia do coronavírus, quais que vão ser as medidas. Nós vamos distribuir material de segurança para os estudantes, vamos distribuir álcool e máscara, vamos distribuir merenda para os estudantes, como que é? Vai ter política de combate à exclusão digital? Porque nós estamos aqui afirmando que não dá mais para ter esse modelo de escola. A nossa escola necessita acompanhar o que é o desenvolvimento tecnológico. E aí? Qual que vai ser a política, então, de combate à exclusão digital? Nós vamos ter um grande projeto aqui, então, de democratização do acesso à internet para os estudantes. Como que as escolas vão estar preparadas para receber os estudantes? E os nossos professores, eles vão receber materiais? Porque a realidade da escola hoje é que falta papel higiênico, é que falta giz para o professor escrever, é que falta piloto para o professor escrever e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser debatido. Tudo isso precisa dessa comissão de diálogo. Então, nesse momento, a gente estuda aqui formar um documento, temos escrito muito, temos escutado muitos estudantes brasileiros, mas aqui reafirmamos a importância de diálogo com os movimentos, com os professores, com os estudantes, porque nós precisamos entender que estamos falando de vidas, e precisamos ter saídas aqui formuladas em conjunto. Então, a gente tem colocado muito isso. Nós temos muitos problemas. E para falar de retorno às aulas, nós precisamos falar, então, da solução desses problemas, de políticas de combate ao que é o agravamento da desigualdade social, que democratizam a internet e que preparem as nossas escolas para receber em segurança os nossos estudantes. E, obviamente, tem um governo que não veta bilhões por que é o combate ao coronavírus. Rosana, você, como esse debate não teria a mesma ênfase e a mesma qualidade sem a sua participação, viu? Os elogios aqui são muitos, dizendo que você realmente representa os estudantes das escolas públicas brasileiras. Deixa eu devolver todas as pessoas aqui. Aí acho que eu tirei a Giovana, peraí. Olá. Cadê o Carlos? Cadê o Heleno, gente? Oi, Deixa eu devolver todo mundo para cá, né? Acho que quem não está aqui ainda? Eu estou sempre deixando alguém de fora, que absurdo. Deixar o poder na minha mão dá nisso, né? Gente, olha só, brincadeiras à parte, nós temos aqui muitas questões, muitos elogios às falas de todos vocês. Olha, professor Carlos, tá todo mundo aqui, estava todo mundo esperando, dizendo que você travou bem no horário que você começou a falar do calendário. Pois é. A questão do calendário 2020. Então, você vai ter que retomar isso na sua fala, que a galera está pedindo, tá? Eu vou trazer algumas questões gerais aqui. Eu tentei fazer um apanhado, mas como a live tem aí mais de 1.500 pessoas participando e os comentários vão sumindo, eu não vou conseguir trazer as questões de todo mundo. Então, me perdoe, se tem alguma questão aí muito importante que eu deixei de falar, repitam, por favor, que não é por ruindade, né? Primeiro que a gente não vai conseguir responder todas mesmo, né? Porque são muitas. E segundo, porque algumas foram passando, né? Então, tem questões perguntando, por exemplo, como é que fica a questão das famílias que optarem por não fazer com que as crianças vá para a escola, né? Por questão de segurança. Primeiro, a gente espera que só abra essa escola realmente quando tiver segurança, né? Que ninguém precise fazer essa opção. Mas como que fica, se tem amparo legal para isso? Muitas pessoas falando sobre essa questão da educação remota, que primeiro as escolas e a população brasileira, os estudantes, não têm condições de fazer isso, mas qual seria as perspectivas na situação que nós estamos vivendo? Perguntando se serão garantidos, né, a segurança necessária quando retornar às aulas, equipamento para estudantes e professores, muitas pessoas comentando das escolas que não têm sequer água, né, que não tem saneamento, que não tem muitas condições, como é que é isso, como é que é esse retorno.
como é que fica muita gente perguntando sobre a questão do calendário letivo. Uma pessoa perguntou, inclusive falou, não tem calendário perdido, tem preservação de vidas, né? Mas querendo saber como é que fica esse calendário letivo 2020, 2021. É possível retorno com as escolas sem investimento, né? Assim, qual é o investimento necessário? Aí, destacando, inclusive, muitas unidades federadas que objetivamente dependem da complementação da União para sobreviver, né? Que muitas vezes o recurso que é repassado da União é essencial para essas redes. E aí nós estamos falando de unidades federadas que estarão também, não só com a questão da crise econômica, mas despendendo muito dinheiro para lidar com a própria crise, né? Então, como é que essa questão também, e essa ação que a gente precisa pensar aí em conjunto, né, com o governo federal, nesse momento tão difícil. E alguém fez uma pergunta específica, acho que para o professor Luiz Miguel, né, que queria saber como é que foi a participação da Undime na discussão do calendário, desse plano, né, de retorno que o Estado de São Paulo fez. Eu acho que, por enquanto, são essas questões que vocês estão vendo que são coisas fáceis, tranquilas de responder, né? E aí depois eu vou tentar fazer mais algum apanhado e passo a palavra para vocês. Vamos começar na ordem das falas, porque aí já descansou, né? Vamos começar por Heleno, depois professor Luiz Miguel, a Gilvânia, professor Carlos e a Rosana. Beleza, Catarina. Esse conjunto de perguntas que você fez, eu acho que é justamente o que nós falamos aqui desde o começo. Não dá para ter uma resposta nacional. Por isso que estamos falando que tem que ter o diálogo local, né? Nós temos a possibilidade aqui de 5.598 realidades. 5.570 municípios, 26 estados, Distrito Federal e a rede federal, que é da União. Então, são elementos que nós temos que conversar, por isso que estamos insistindo, né? Acredito que a Undime, a assessora lá, já colocou, professor, valeu pela observação, a gente vai agregar os fóruns municipais de educação onde tem, a federação, a associação de pais onde tem, vamos agregar nesse debate, né? Para poder a gente ter isso também escrito na cartilha, e com certeza a Undime está agregando. Mas eu insisto que a gente tem que cobrar do CONSED. O CONSED está fazendo orientação, e quando a gente conversa com secretários estaduais, eles seguram, não, mas a gente não pode fazer orientação geral. Gente, a gente sabe, específica. A gente não quer orientação específica, a gente quer uma comissão que nós possamos participar. E aí tudo isso é levantado. Como fica, estrutura, condições, segurança, água na escola, vai ter novos investimentos, tudo isso vai ter que fazer parte do debate em cada sistema lá municipal e cada sistema estadual para poder a gente trabalhar. Claro que temos a orientação gerais. E aí é importante chamar a atenção, Catarina, para a pauta do 934, que vai entrar em medida provisória 934, está entrando no Congresso, que aí vai flexibilizar os 200 dias para poder fazer essa discussão também, como fica um ano letivo, né, vai entrar em 2021, tudo mais, a gente tem que relacionar com esse debate. O projeto de lei 2949, né, que traz detalhe também, indicação geral desse processo, que é importante. A 934 sendo aprovada, tem que ter o 2949 aprovado também, para poder fazer uma orientação amarrada nesse processo de debate local, né? E o Onivan, lá do Mato Grosso do Sul, né, também colocou aqui para nós, Catarina, está nos acompanhando, e pediu para dizer, olha, fala lá do projeto do Paim, do senador Paim, né, o 3642, né, que fala do auxílio conexão, né, para as pessoas de baixa renda que não têm acesso à internet. Então, é um conjunto de políticas que o Estado tem um dever de promover um equilíbrio social e um equilíbrio educacional. Se não tem condições financeiras, o Estado tem que cumprir esse papel. E é importante isso para poder a gente fazer a reflexão, debate, até quando você pergunta, vai ter novos investimentos? Né? Então, se para ter novos investimentos, a gente vai manter a 95 atuando, ou vamos acabar com a emenda constitucional 95, para poder garantir novos investimentos? Então, tudo isso tem a ver com o trabalho conjunto. Vamos estar juntos, a campanha que já está, mas todo mundo que está nos acompanhando, essa audiência toda que a Catarina falou, está coletando assinatura do abaixo-assinado das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, taxar fortunas para salvar vidas. Então, esse conjunto de medidas que nós já atuamos pela campanha, mas é importante a gente aumentar ainda mais essa atuação para poder dar respostas a essas questões,
a partir da estrutura, das condições que nós temos das nossas escolas. Professor Luiz Miguel, eu já até destaquei aqui uma pergunta específica para você, que você já pode jogar aí no pacote. Tá bom, vamos começar lá. Bom, nós temos tratado, enquanto Undime, a defesa da flexibilização das 800 horas apenas para o caso da educação infantil. Tá? Então, essa é a posição hoje firmada da Undime. Nós temos tratado com muita responsabilidade, muito cuidado, para que um momento de excepcionalidade não sirva para que a gente perca uma conquista de longo tempo para a educação, como, por exemplo, os 200 dias letivos e as 800 horas. Nós temos feito, e aí, essa pergunta é muito propícia, nós temos feito uma discussão, Catarina, que inicialmente isso surgiu uma conversa, eu comecei a discutir internamente, e a gente já tem expandido, e é bom colocar aqui com vocês. Ainda bem que nós temos um documento chamado Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela permite organizar esse processo agora, sem a gente produzir o adoecimento que nós já temos visto em muitos profissionais de educação, muitos professores em especial, que têm se desdobrado. Ele acorda correndo para preparar uma live, ele faz a live, depois ele responde as perguntas, ele monta o roteiro da próxima, ele responde o questionário, ele sobe vídeo, baixa vídeo, né? Então, assim, é uma situação que tem levado ao adoecimento de muitos profissionais, porque são muitas variáveis novas num tempo que a gente não tem preparação para isso. A Base Nacional Comum Curricular, ela permite que a gente faça uma reflexão a respeito dos direitos de aprendizagem. Uma coisa importante, base é base, não é teto. Então, aquela questão, mas da base, o que é básico? A base já é a base, né? Mas nós podemos, sobretudo com os alunos mais novos, né? E aí a turma da Rosana lá, do ensino médio, eu fico pensando o desafio que é fazer gestão nesse momento, e precisa dialogar muito mesmo com os estudantes para chegar a esse ponto. Mas os menores, nós temos o tempo a favor dele. Nós podemos reorganizar esse processo, garantindo os direitos de aprendizagem. O ano civil não necessariamente coincide com o ano letivo, mas nós estamos indo muito longe. Já não dá para achar que a gente vai conseguir resolver tudo esse ano impossível, e talvez nem o ano que vem seja suficiente, porque nós lutamos para que as questões de segurança e garantia da vida estejam acima de tudo. Por outro lado, eu digo que cabe a nós, que somos estrutura, que somos burocracia da educação, aos gestores, ao Conselho Nacional, estaduais e aos municipais, reorganizarem isso. Então, nós podemos sim, o que nós não podemos admitir e não vamos admitir é perda de ano. Essa conversa, assim, 2020 está perdido, eu não vou mais mandar meu filho para a escola. A gente não está perdido. Nós temos instrumentos legais, nós temos um legislativo que nós dialogamos constantemente, a Undime dialoga, a campanha dialoga, a CNTE dialoga, a UNCME, os movimentos. Então, assim, nós precisamos usar desses recursos e garantir que não vai ser a pandemia que vai retirar. Nós já temos um número grande de crianças fora da escola, e aí eu tenho que dar uma notícia boa aqui, nesse momento todo, que apesar de tudo isso, este ano, o projeto de busca ativa que é desenvolvido pelo Undime e pelo Unicef no Brasil, ele já trouxe mais de 50 mil alunos que estavam fora da escola de volta, foram rematriculados este ano. Nós não podemos deixar esses alunos que não estão sendo atingidos agora pelas suas ofertas, sejam tecnológicas e físicas, fora da escola. Nós temos que olhar para esses alunos. E o que nós temos dito agora é, não precisa esperar passar a pandemia para fazer isso. Toda escola já sabe quem não foi atingido, quem não está dando algum tipo de retorno, né? Em que pese, onde teve uma série de restrições, tem restrições às atividades, mas nós também sabemos que a gente não pode perder esse vínculo, que tem que, né? Então, eu entendo que este é o desafio. Nós temos que tomar cuidado de tratar o que é excepcional com a excepcionalidade, né? E o que é direito garantido, estrutura, a sua manutenção. E aí, Catarina, eu vou tentar ser muito rápido aqui,
em alguns pontos, que eu adoro os chats, acho que os chats, eles constroem conosco, né, e eles nos dão lições espetaculares. Então, agradecer todo o pessoal que está participando aí, pontuando, colocando perguntas, né, numa live desse tamanho não dá para responder todas, né, mas o pessoal que perguntou a respeito da situação de São Paulo, a presidente Márcia Bernardes já tinha me informado durante o processo, Luiz, olha, nós estamos lá, nós estamos cobrando, nós estamos apertando, tá? Então, não foi um processo de construção conjunta. A Undime São Paulo foi informada, né, assim, um pouco antes, acho que na véspera do processo, né? Então, assim, não foi uma construção conjunta, é uma reivindicação da Undime São Paulo, tem sido bastante firme também nos propósitos, né? Então, foi questionado bastante também sobre isso, tá? Mas a gente já conseguiu melhorar um pouquinho o ambiente lá com relação a isso. A Simone perguntou lá atrás como ficariam as contratações, né, após agosto, dado as pessoas que não poderão continuar por questões de saúde, né, e ser ano eleitoral. Aí, eu não tenho dúvida que, de novo, a gente cai nessa questão da excepcionalidade. Com relação a essa questão jurídica, trabalhista, o professor Carlos Eduardo, né, é um mestre nisso, eu sou um aprendiz, tá? Mas, assim, de novo, a gente vai ter muita coisa agora que nós vamos ter que construir. Por exemplo, o processo de avaliação para a volta, né? Nós vamos ter que construir, não existe isso, ela tem que ser uma avaliação do aspecto socioemocional, da integralidade, de uma série de elementos, né? Ela jamais, o que a gente sabe é que ela, usando até as palavras do conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Chico Soares, tudo que nós não precisamos agora é de uma avaliação classificatória para fazer ranking. De nada. Outra questão levantada pelo Diego Cardial, que acho que foi o mesmo que fez essa pergunta sobre São Paulo. Ele pergunta se nesse contexto de crise a dificuldade, né, econômica, a dificuldade para cumprir os protocolos. Eu volto a dizer, Diego, se for para não ter condição de cumprir um protocolo mínimo que dê segurança, eu, como gestor, prefiro dizer ao meu prefeito, vamos deixar as crianças em casa. A gente conversa com o próximo prefeito, a gente espera chegar a vacina, mas eu não vou levar para a minha vida, na minha consciência, o fato de flexibilizar, correndo qualquer risco, e ter uma criança, um aluno doente, morto, enfim. Tá? Eu moro no interior, 640 quilômetros longe da capital. Nós estamos a 3 semanas de distância da pandemia em relação a São Paulo. Agora nós estamos triplicando o número, a cada 10 dias, triplicando o número de doentes. Tá? Então, é importante a gente ter consciência disso, ter a responsabilidade, e por isso que a Undime defende que cada município construa o seu protocolo, mas não construa olhando só as sugestões da Undime, que olhe todas as que nós já apresentamos aqui, outras que outros apresentaram, porque a gente vai entender a nossa realidade, tá? E vamos construir o tamanho da emergência que a gente precisa. Bom? Obrigada, professor Luiz Miguel. Queria agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui. Hoje não tem muito como a gente falar, porque é muita gente mesmo, né? Então, eu queria muito agradecer a participação de todos. E as pessoas não estão só assistindo, né? Elas estão se posicionando, colocando questões no chat. Isso é muito importante. E agora eu vou passar para a nossa querida Gilvânia, né? Para que ela possa falar aí a partir das questões colocadas, que às vezes vocês também, eu nem falo aqui, mas vocês também vão acompanhando aí, que são colocadas no chat. Tem uma mensagem para você aí no chat, Catarina. Vou olhar. Então, todas as questões eu concordo com os colegas que me antecederam. São questões que realmente precisam ser respondidas no conjunto. Mas Gilvânia, eu falei... Só um pouquinho. Gilvânia, você está sem microfone. Não. Ah, tá. Eu queria só... É porque a Rosana vai precisar sair, aí eu vou passar para ela e depois eu passo para você. Pode terminar. Ela começou, eu consigo aguardar. Ah, não. Então, beleza, Gilvânia. Vai não, lá. Mas se a Rosana quiser, ela pode falar, não tem problema. Como fica? Quer falar, Rosana? Pode ser. Pode, Rosana. Fala aí. É bem rapidinho, porque eu tenho aqui outra atividade, mas agradeço o convite, estou sempre à disposição para esse debate. Sempre importante a gente debater sobre educação. Eu queria aqui já comentar e
me despedir, porque eu vou precisar sair, mas é porque eu vi um comentário aqui que ele foi assim, ó. Coloca sua imagem. Ela abriu os comentários. Oi? Sua imagem. Oi? Coloca sua imagem. É que eu acho que a internet dela tá um pouco travando e sai mais a voz, Helena. Ah, Deve ser isso. Eu não tô aparecendo, não? Aqui eu tô. Tá pra gente, não. Vai, e agora? Não? Não, continua. Também não. Mas continua, então. Talvez é problema do pra sinal mim aqui mesmo. tá aparecendo. Pra mim também. Vai lá. Continua, então. Vamos lá, estamos te ouvindo. Vamos lá. Então, gente, eu vi aqui um comentário e eu queria me despedir, então, em cima dele, que era assim: despreparada, só apresenta problemas e não apresenta soluções. E eu queria conversar com vocês sobre essa questão dos estudantes, né? A gente aqui coloca essas coisas não só por apresentar problemas, né? Mas é porque, como eu disse no início, essa pandemia ela não vem com uma forma de bolo que a gente vai seguir uma receita e a gente vai conseguir superar. E é por isso que nós, estudantes, inclusive, aqui cobramos a importância do diálogo. Não tem que partir de nós, inclusive, apresentar uma solução, mas precisa vir, inclusive, do próprio Ministério da Educação, qual é a solução e o que se pensa para, assim, orientar também os nossos estados, os nossos municípios, e cada um se adaptar à realidade. Precisamos entender que não é responsabilidade dos estudantes, muito menos dos profissionais da educação também, ter aqui uma solução e pronto, vamos seguir isso daqui. Mas que nós queremos fazer parte do que é a formulação, o debate para as saídas para a educação básica. Então, às vezes, pode parecer que a gente está aqui reclamando, mas pelo contrário, nós apresentamos a solução, inclusive, do diálogo, de campanhas que a gente tem tocado, da importância da aprovação do novo permanente Fundeb. Inclusive, nós, estudantes, temos campanhas, né, como Internet para Geral, que é uma campanha que, inclusive, tem estudado aí projetos de lei para que a gente possa aprovar um projeto que ajude no que é a democratização do acesso à internet. A gente tem debatido muito o Fundeb, as entidades estudantis estão estudando e vão lançar uma campanha, por exemplo, de arrecadação para distribuição de apostilas preparativas para o Enem. Então, às vezes, pode parecer que estamos aqui reclamando, mas pelo contrário, estamos debatendo a importância aqui de se pensar, de virar o olho agora para o que é a educação básica. Então, inclusive, reivindicando o que é esse diálogo, porque, de fato, nós precisamos formular, pensar junto. E não tem como pensar a educação sem os estudantes, sem os profissionais da saúde, porque estamos passando por uma pandemia, muito menos sem os nossos profissionais da educação. Então, é isso que a gente coloca. Olha, entendemos que não vem com uma receita para como superar isso daqui, mas nós queremos fazer parte do que é a formulação e o debate, porque é sobre as nossas vidas, sobre nossa saúde, sobre nossa escola, sobre nossa profissão, sobre o nosso aprendizado. Então, é por isso que a gente, às vezes, fica falando aqui, mas é nesse sentido. E queria, mais uma vez, agradecer o convite e dizer que é muito importante que a gente continue fortalecendo essa luta em defesa da educação. Porque não tem essa de pensar um Brasil que supere o que é a pandemia do coronavírus sem colocar a educação no centro desse debate. Nós estamos falando de um país que precisa urgentemente caminhar no que é o caminho do desenvolvimento tecnológico, social e econômico. E a educação está no centro desse debate. A educação básica está no centro desse debate. Então, a valorização da educação e, nesse momento, estudar como vai se dar o nosso retorno aqui em defesa, defendendo sempre a vida dos nossos professores e estudantes, valorizando a educação, entendendo a necessidade da construção de uma nova escola, é ainda mais importante, porque a gente não consegue superar isso daqui sem entender o papel fundamental da educação na transformação da vida do povo brasileiro. Então, chamo todo mundo, até o pessoal que estava aí com uma opinião contrária, mas chamo também para construir a luta junto com a gente. A nossa luta é ampla, em defesa da educação, em defesa do país todo. Então, espero ter explicado aqui que não é um bolo de reclamação, mas, pelo contrário, sugestões, formulações e reivindicações para que a gente possa construir, então, a melhor saída para as voltas às aulas. Muito obrigada pelo convite. Estamos juntos sempre nessa luta em defesa da educação. Obrigada, Rosana. Você explicou direitinho. A participação dos estudantes. Os estudantes sempre fizeram a diferença, não só na história do Brasil, mas na história mundial, né? Eles sempre coordenam aí, lideram os processos de luta. São os nossos destemidos lutadores. Então, parabéns, Rosana. A sua participação aqui foi fundamental e boa reunião aí para você. Giovânia, com você. Agora eu posso falar, né? Então, eu ia dizendo que, na realidade, realmente, todas essas questões
questões que tem vindo no chat, e olha que eu também estou recebendo aqui no celular, viu, Catarina? Muita gente mandando aqui no meu celular, dizendo, olha, precisamos que essas perguntas sejam respondidas. Está me ouvindo bem, Heleno, aí? Heleno está sendo minha referência, está ouvindo, né? Então, assim, realmente são muitas perguntas. Muitas perguntas fazem muito sentido, porque, na verdade, nós não estávamos preparados para essa situação. Nós sequer construímos um processo de diálogo que desse dimensão a entender toda essa problemática que nós estamos vivendo na saúde e na educação como consequência de todo esse processo. Mas eu queria aproveitar, Catarina, antes de falar das perguntas, referendando aqui a importância da construção coletiva, de fazer aqui uma referência de que o trabalho que nós fizemos do guia foi com o Unicef, muito importante, toda a colaboração, uma construção coletiva com a comissão da UNCM. Nós também tivemos uma conversa com o professor Luiz Miguel, que nos ajudou bastante no olhar de várias questões que ali estão reportadas no guia. Enfim, eu acho que é assim que as instituições estão trabalhando, né? Mas, indo agora, eu quero então reportar essa construção coletiva, mas indo para as questões que aparecem aí no chat, que muita gente tem nos perguntado, né? Primeiro, a gente entende que é hora de exercitar a autonomia municipal. O tempo inteiro a gente está dizendo, olha, não existe uma solução única, são unidades federativas muito diferenciadas, a pandemia tem impactado diferentemente diversos estados e municípios, as condições socioeconômicas, enfim, toda a situação que envolve cada município é muito singular. Então, a gente defende essa perspectiva do debate público, mas também uma imersão, uma discussão do ponto de vista local. E é muito bom, né, Carlos destacou algumas questões, a autonomia dos municípios hoje permite, não é, maior ampliação desse espectro de decisão no nível legal. Então, a gente pode, sim, a normatização tem que estar a serviço do direito à educação, e não como algo que vai engessar ou proibir que a gente possa realmente fazer com que a gente encontre soluções alternativas para esse momento de excepcionalidade. É por isso que eu queria destacar o regime de colaboração, por exemplo, né? Nós destacamos a importância da coordenação nacional, do papel, né, dos entes nacionais e subnacionais, e a gente entende que essa questão está um pouco prejudicada, não é? A gente já está atrasado nesse diálogo por diversas circunstâncias, inclusive colocadas pelos que me antecederam, mas é importante também, como eu tenho alguém que é do Conselho Estadual, o diálogo também entre conselhos estaduais, conselhos municipais de educação, não numa relação, e o próprio Conselho Nacional, mas não numa relação horizontal, e sim numa relação vertical, mas uma relação horizontal, né? Desse diálogo, de que não é um conselho que se sobrepõe a outro, mas que juntos têm esse papel no âmbito dos sistemas. Então, a gente tem estados que estão dando essa resposta positiva de debate, de diálogo com o Conselho Estadual de Educação, as próprias secretarias estaduais e municipais de educação, as undimes, né, estaduais também estão buscando esse diálogo. Então, toda essa perspectiva do regime de colaboração, ela é importante. Mas eu gostaria de destacar que essas soluções, embora a gente não esteja explicitamente dizendo todas elas, e nem poderíamos, assim estaríamos contradizendo a perspectiva do diálogo e também de que precisa ser pensado localmente, mas um ponto de partida para pensarmos isso é a escola que nós temos efetivamente. E essa escola que nós temos não é a escola fruto da pandemia, é uma escola que já tinha os seus problemas graves. Eu fico olhando para Heleno e lembrando de toda a luta da CNTE em prol, né, da questão do direito dos trabalhadores, a questão do piso, a questão de recursos, a questão do adoecimento docente. Nós já tínhamos situações muito graves. Então, a gente não pode fazer de conta que a pandemia, ela é o único problema. A gente tem problemas que eram anteriores. Eu falei aqui dessa parceria com o Unicef. O Luiz Miguel tratou do Busca Ativa,
nós já tínhamos, no início desse ano, quase 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, independente da pandemia, né? E ele falou aí da importância do Buscativa. Então, eu queria destacar, até para deixar como uma pista, um sinalzinho aí importante para os que nos assistem e também para as outras instituições, é que a UNCM, o ano passado, no encontro nacional, Helena até estava conosco nesse encontro,